Se você é Flamengo de verdade, se você respira Mengão todos os dias e sente o coração acelerar a cada nova notícia, já chega esmagando o botão de inscrição, ativa as notificações e deixa sua opinião aqui nos comentários, porque o que vamos revelar agora pode mudar completamente os rumos do nosso clube. Atenção, torcida rubro-negra, uma bomba estourou nos bastidores do Flamengo, e a informação é tão forte, tão absurda, que muita gente dentro da Gávea queria que ela jamais viesse à tona. Mas veio. E é aqui, no Bastidores do Mengão, que você vai saber a verdade que pode transformar a nossa semifinal de Libertadores num dos momentos mais dramáticos da história recente do clube. O que está acontecendo nos bastidores do Flamengo é algo que mistura medo, tensão, revolta e um sentimento de injustiça que só aumenta a cada dia. Estamos a poucos dias de enfrentar o Racing pela semifinal da Copa Libertadores, jogos marcados para o dia 22 de outubro, no Maracanã, e 29 de outubro, na Argentina. Dois confrontos que já carregam naturalmente o peso da decisão, a pressão da torcida e a responsabilidade de colocar o Flamengo em mais uma final continental. Mas o que deveria ser apenas ansiedade e expectativa dentro de campo, agora está contaminado por um turbilhão de incertezas fora dele. E tudo gira em torno de um nome: Bruno Henrique. O ídolo, o herói de tantas noites mágicas, o jogador que decidiu títulos, que incendiou o Maracanã, agora pode se transformar em desfalque justamente no momento em que o Flamengo mais precisa dele. O motivo? Uma atitude que repercutiu de forma explosiva e que a Conmebol está tratando como um crime gravíssimo. A comemoração polêmica após a classificação contra o Estudiantes em La Plata, com gestos obscenos em direção à torcida rival, virou munição para que a entidade máxima do futebol sul-americano abra um processo disciplinar que ameaça suspender o camisa 27 nas fases decisivas da Libertadores. Parece pequeno. Parece apenas um detalhe. Pois é aí que mora o perigo. A Conmebol não perdoa. O dossiê já está montado, as imagens correm soltas pelas redes sociais, e a pressão dos argentinos nos bastidores é gigantesca. Fontes internas confirmaram ao nosso canal que dirigentes do Racing, adversário direto do Flamengo na semifinal, estão fazendo uma verdadeira força-tarefa nos bastidores para que Bruno Henrique seja punido. É guerra política, é guerra psicológica, e é também uma tentativa clara de enfraquecer o Flamengo antes mesmo da bola rolar. E tem mais. Segundo informações que chegam de dentro da Conmebol, a denúncia foi amparada nos artigos mais pesados do Código Disciplinar. Estamos falando de sanções que vão muito além de uma multa. A palavra suspensão já circula com força nos corredores da entidade, e ninguém, absolutamente ninguém, garante que Bruno Henrique vai entrar em campo no dia 22 de outubro, no Maracanã. Você consegue imaginar o Flamengo sem Bruno Henrique numa semifinal de Libertadores? Consegue imaginar a perda técnica, o impacto psicológico e o baque que isso pode causar no elenco e na torcida? O clube tem até o dia 3 de outubro para apresentar sua defesa formal, e os advogados rubro-negros já estão montando uma estratégia agressiva para tentar reverter o quadro. O argumento principal será a hostilidade vivida no estádio La Plata, onde objetos foram arremessados em direção aos jogadores do Flamengo durante a comemoração. A defesa vai alegar que Bruno Henrique apenas reagiu a provocações inaceitáveis da torcida adversária e que a Conmebol não pode tratar o atleta como vilão em um cenário onde o próprio Flamengo foi vítima de hostilidade. Mas nos bastidores, a situação é bem mais complexa. Há quem diga que a Conmebol quer fazer do caso de Bruno Henrique um exemplo, uma demonstração de força para mostrar que não tolera mais gestos obscenos e atitudes de jogadores. E se isso se confirmar, o Flamengo pode pagar o preço mais alto possível. O detalhe que poucos perceberam é que a pressão vem não só da Argentina, mas também de outros setores da imprensa sul-americana, que aproveitam cada oportunidade para atacar o Flamengo, justamente por ser o clube mais midiático, mais badalado e mais odiado fora do Brasil. E o que acontece se Bruno Henrique for realmente suspenso? O impacto no planejamento é devastador. Jorge Sampaoli já vinha desenhando a equipe com Bruno Henrique como peça-chave para quebrar a defesa do Racing. A velocidade, a experiência e a capacidade de decidir em jogos grandes são insubstituíveis. Sem ele, o treinador terá que recorrer a soluções de emergência, e isso, em uma semifinal de Libertadores, pode ser a diferença entre a glória e a decepção. Agora, vamos além. E se eu disser para você que há quem acredite que tudo isso não passa de uma jogada de bastidores para desestabilizar o Flamengo? Sim, existem vozes nos corredores do futebol sul-americano que garantem que o episódio envolvendo Bruno Henrique não é apenas fruto de uma reação exagerada da Conmebol. Para muitos, trata-se de um movimento arquitetado, um verdadeiro complô contra o clube mais midiático do continente, que incomoda justamente por ser gigante, amado por milhões e odiado por tantos outros. As acusações de bastidores apontam para pressões externas vindas, principalmente, da Argentina.
Adversários que enxergam no Flamengo um obstáculo quase intransponível dentro de campo estariam aproveitando qualquer brecha para tentar derrotar o Mengão fora dele. A suposta ofensiva contra Bruno Henrique seria apenas a ponta do iceberg, um primeiro passo dentro de uma estratégia maior, destinada a minar a confiança e a estrutura emocional do elenco. E não seria a primeira vez que algo assim aconteceria. Torcedores mais atentos lembram bem de episódios passados em que decisões polêmicas da Conmebol colocaram o Flamengo no centro da tempestade. Expulsões inexplicáveis, punições desproporcionais e até mudanças de mando de campo já fizeram parte do enredo. Sempre que o rubro-negro surge como favorito, surge também um peso extra vindo dos bastidores. A sensação de perseguição nunca desapareceu totalmente, e agora volta com força total. O mais intrigante é perceber como o caso de Bruno Henrique ganhou dimensão em questão de horas. O gesto obsceno, que poderia ser tratado apenas como uma provocação de calor do jogo, foi elevado à categoria de escândalo continental. A rapidez com que a denúncia foi acolhida pela Conmebol, somada à pressão midiática de veículos estrangeiros, reforça a ideia de que existe uma engrenagem preparada para agir contra o Flamengo. Nesse cenário, o torcedor rubro-negro se vê diante de uma encruzilhada emocional. De um lado, a confiança inabalável de que o elenco tem recursos suficientes para superar qualquer dificuldade, mesmo sem a presença de um dos seus líderes em campo. Do outro, o medo crescente de que a ausência de Bruno Henrique se torne um fator determinante, capaz de mudar completamente a história da semifinal. É uma mistura de esperança e angústia que já começa a corroer os nervos da nação. E o mais impressionante é que essa semifinal, na prática, já começou. Não dentro das quatro linhas, mas nos tribunais, nos escritórios da Conmebol, nas reuniões secretas que definem destinos de campeonatos inteiros. Flamengo X Racing já não é apenas um confronto esportivo, é também uma batalha política, jurídica e psicológica. Cada decisão tomada fora de campo pode influenciar diretamente no que acontecerá no gramado. Se o Flamengo resistir a essa tempestade e conseguir colocar Bruno Henrique em campo, a narrativa da Libertadores de 2025 ganhará contornos épicos. Será a vitória não apenas contra um adversário argentino, mas contra um sistema que parece disposto a sufocar o rubro-negro. Será o triunfo do clube que, mesmo cercado e pressionado, não se dobra. Essa imagem de resistência é, sem dúvida, combustível para incendiar ainda mais a paixão da torcida. Mas e se o pior acontecer? E se Bruno Henrique for, de fato, suspenso? Nesse caso, o peso recairá sobre os ombros de cada jogador que entrar em campo. O Flamengo terá que se reinventar, provar que é maior do que qualquer tentativa de sabotagem e mostrar que sua força não depende de um único nome. Essa será a verdadeira prova de fogo, vencer não apenas o adversário dentro das quatro linhas, mas também o inimigo invisível que age nos bastidores. Por isso, a pergunta que fica é inevitável: até onde vai a influência política dentro do futebol sul-americano? Até quando a Conmebol vai permitir que pressões externas interfiram no destino das maiores competições do continente? A verdade é que o caso Bruno Henrique expõe, mais uma vez, a fragilidade de uma entidade que deveria zelar pela imparcialidade e pelo espírito esportivo, mas que tantas vezes cede ao jogo de forças. E é nesse ambiente explosivo que o torcedor rubro-negro precisa se posicionar. A voz da arquibancada, a mobilização nas redes sociais e a pressão popular podem, sim, fazer diferença. O Flamengo não pode enfrentar essa batalha sozinho. É hora da nação mostrar sua força, porque está em jogo muito mais do que uma vaga na final. Está em jogo o respeito, a credibilidade e a própria grandeza do clube diante de um sistema que insiste em tentar derrubar o gigante rubro-negro. Se você chegou até aqui, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Porque essa história ainda vai render muito, e você não pode ficar de fora de nada. O Flamengo está no olho do furacão, e nós estamos juntos, acompanhando cada detalhe, cada bastidor, cada passo rumo ao que pode ser a glória ou a tragédia. E uma coisa é certa, seja com Bruno Henrique em campo ou não, o Flamengo nunca vai se curvar diante das pressões externas.